A seguir, Hora da Notícia. Expo Direto Cotrijal 2018 começa com homenagem aos melhores do agronegócio brasileiro. Foi ontem em Carazinho. Hoje pela manhã, nossa equipe acompanhou a abertura oficial da Expo Direto, uma das maiores feiras do agronegócio do país. Assédio sexual às mulheres. Esse é o tema de uma série de entrevistas que nós vamos apresentar durante toda esta semana. A primeira convidada é a professora da UPF, doutora em História, Jaqueline Allert. E ainda, ver o mundo de um jeito inspirador. Essa foi a proposta de um evento que aconteceu aqui na UPF no fim de semana. Hoje é segunda, 5 de março, é hora da notícia. Os melhores do agronegócio brasileiro foram homenageados ontem durante um evento que abriu a programação da Expo Direto Cotrijal 2018. A cerimônia, que aconteceu em Carazinho, contou com a presença do governador do estado e a UPF estava entre os premiados. A noite quente de domingo foi o termômetro do que estava por vir. No centro de eventos da Beersite em Carazinho, honras militares para receber o governador do estado, mas também autoridades, lideranças políticas, associados da cooperativa de Nome Toque e empresários do setor. Pessoas que vieram prestigiar o prêmio que valoriza o agronegócio brasileiro. No ano que completa 50 anos de história, a UPF é homenageada com o troféu Brasil Expo Direto, na categoria Universidade Parceira. É uma homenagem pela parceria de 19 anos da Universidade de Passo Fundo com a Expo Direto Cotrijal. Estamos extremamente orgulhosos de estarmos nesse cenário, o cenário mais festivo do agronegócio, sendo homenageado exatamente como uma instituição, a Universidade de Passo Fundo, parceira do agronegócio. O Prêmio Brasil Expo Direto destaca exatamente quem tem uma trajetória nesse setor. E nós, desde os primórdios da universidade, estamos presentes, atuando no agronegócio e com muita alegria estamos aqui hoje para recebermos esse prêmio. O prêmio, organizado pela Rede Pampa de Comunicação e Cotrijal, está na 8ª edição e este ano condecorou 19 personalidades e empresas que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do setor. E nós temos que dignificar a Universidade Brasileira, especialmente quando ela é parceira da forma como a UPF é. E a UPF, nestes 19 anos de Expo Direto Cotrijal, ela esteve presente permanentemente. E a UPF, nesse ano que comemora mais um aniversário de história, de sucesso, é mais do que justo ser homenageado e nós ficamos muito felizes e orgulhosos por poder estar homenageando a UPF, que é grande parceiro tanto da Expo Direto como da Cotrijal. Aproveitando essa conversa com o senhor aqui, a expectativa, o evento começa nessa segunda-feira e vai a semana inteira. A expectativa é muito grande, mas temos a certeza que vai ser a melhor e maior de todos, porque o parque realmente está muito bonito, organizado, a mobilização está bastante grande, as tendências são positivas. O Troféu Brasil Expo Direto deste ano contou com mais de 1000 convidados. Foi uma mostra da força e importância do setor para a economia. Numa época de tanta dificuldade econômica, com certeza, esse prêmio também ajuda a dar demonstração de que, além da suficiência econômica e da ajuda que dá para que a economia se estabilize, ajuda a criar um ambiente favorável para termos cada vez mais produção e mais ambiente favorável ao nosso crescimento econômico e à superação das dificuldades. No ano 2018, o agronegócio vem sustentando totalmente a economia brasileira, que só teve números positivos no último trimestre, graças precisamente ao desempenho da agricultura. Uma safra extraordinária. E eu desejo sinceramente, para recompensar o esforço dos trabalhadores, dos produtores rurais, de todos os níveis, que São Pedro ajude com o tempo certo para uma colheita farta de novo, para continuar esses números refletindo sobre o nível de emprego, o nível de renda e o nível de desenvolvimento do nosso país. No final da cerimônia, uma foto registrou o momento com todos os homenageados.
A noite festiva de hoje colocou todos no clima da Expo Direto Cotrijal. Afinal, esta semana é o agronegócio que está em festa. E a abertura oficial da Expo Direto Cotrijal foi hoje pela manhã. A jornalista Azumara Colucci está em Não Me Toque e nos traz as informações. Olá, Thaís. A Expo Direto Cotrijal 2018 abriu esta manhã aqui no Parque de Exposições da Cotrijal. E Não Me Toque é mais uma vez a capital aí do agronegócio brasileiro. A feira, que é a maior do sul do país e também uma das maiores da América Latina, tem mais de 520 expositores esse ano e com uma expectativa aí de ampliar o volume de negócios. O ano passado ela superou 2 bilhões e 100 milhões de reais. Este ano pretende chegar a 2 bilhões e 500 milhões de reais. Quem está fazendo essa projeção aí de um aumento superior nas vendas do ano passado é o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele que é um dos representantes do governo federal na Expo Direto deste ano. Além dele, também o ministro Carlos Marum veio para a abertura. Hoje de manhã, na abertura, às pouco mais de 9 horas da manhã, houve uma quebra de protocolo. É que o governador José Sartori, que está na região desde domingo, ele teve que sair um pouco mais cedo. Então, o cerimonial antecipou a fala do governador. O presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, abriu os trabalhos e o governador foi o primeiro a falar. Ele disse que 2018 é um ano eleitoral, sim, precisamos pensar nas eleições, mas também continuar fazendo reformas e mudanças necessárias para se pensar no futuro, para deixar um Rio Grande do Sul com um futuro melhor do que está. A feira deste ano ela tem um diferencial porque é um ano eleitoral, então a gente tem aqui presente no Parque de Exposições muitos políticos. Tem representação do governo federal, muitos secretários, muitos parlamentares, senadores presentes na feira. E até sexta-feira a gente vai ver o trânsito dessas figuras aqui um pouco mais intenso. O que chamou a atenção na abertura hoje pela manhã foi a defesa pela mudança no Estatuto do Desarmamento. Quem fez essa defesa? 2 políticos, a senadora Ana Amélia Lemos e também o ministro Carlos Marum. Os dois defenderam que o Brasil precisa de ordem e a ordem está também em garantir o direito de cidadãos de terem armas para se defender. Essa foi uma surpresa. No mais, o ministro Eliseu Padilha, que estava representando o presidente Michel Temer, também disse para agradecer os agricultores, porque o agronegócio brasileiro foi o grande responsável por manter a economia nos trilhos nos últimos tempos. No ano passado, por exemplo, o agronegócio representou 13% do PIB, o que garantiu um PIB positivo em 1%. A feira segue até sexta-feira, hoje tem Fórum do Milho, amanhã tem o Fórum da Soja e várias outras eventos que aqui estão definidos para esta semana. Tem o Pavilhão da Agricultura Familiar, que também tem sempre boa movimentação e muitas outras atrações. A gente vai voltar com outras informações aqui do parque assim que for necessário. Thaís, é com você daí. O fim de semana foi de eleição para a escolha da nova diretoria da UAMPAF, a União das Associações de Moradores de Passo Fundo. Com chapa única inscrita, o presidente Luiz Wallendorf foi reeleito. A votação aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com 147 votantes. No próximo dia 25, acontecem as eleições daí para as associações de moradores dos bairros de Passo Fundo. Você já parou para pensar o que é ser gestor? Muito mais que liderar uma equipe, um gestor é aquele que consegue identificar e utilizar da melhor forma possível as habilidades individuais de cada pessoa. E essa é uma das coisas que a gente vai aprender no curso de especialização Gestão e Liderança de Pessoas no Campus Casca da UPF. Professor Hélio, me conta um pouquinho mais desse curso. É um curso focado exatamente em gestão e liderança de equipes, que já foi ofertado no Campus Sarandi, agora é o Campus Casca, e que tem como propósito central a formação da equipe, começando então pelo recrutamento, seleção, a formação da equipe, e antes disso tem um embasamento também da questão jurídica, das relações jurídicas do trabalho, as questões gerais de administração, e também contempla uma visão crítica de temas emergentes. E professor, qual é o público-alvo desse curso?
Gestor de equipes é todo gestor. Então é um curso realmente aberto, bastante amplo. Nós, nas edições anteriores, já tivemos engenheiros, gerentes de marketing, gerentes de recursos humanos, propriamente dito, gerentes financeiros. Todo gestor é um gestor de equipes. Então é um curso abrangente, bastante amplo e que atrai um público bastante diversificado. E essa própria diversificação enriquece bastante a interação dentro do curso. Perfeito, professor, muito obrigada. Bom, é isso aí. Se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais. Depois do intervalo, a primeira entrevista da série sobre assédio sexual às mulheres. Nós já voltamos. O 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? E Passo Fundo vai ter uma programação especial para celebrar essa data. Organizada pela Coordenadoria da Mulher e pelo Conselho Municipal de Direitos da Mulher, a abertura oficial dessas atividades acontece hoje, às 3 horas da tarde, na Câmara de Vereadores. As atividades seguem até o dia 16, com rodas de conversa, blitz nos ônibus, feiras de produtos artesanais, também sessão de embelezamento e palestras. Na TV, nas redes sociais, nos eventos mundiais do cinema, olha, a impressão que se tem é que nunca falamos tanto a respeito do crime de assédio sexual às mulheres como estamos falando agora. O número de denúncias também é o maior já registrado. Bom, a partir de hoje, durante toda esta semana, nós vamos apresentar uma série de entrevistas sobre assédio sexual. E a nossa primeira convidada é professora aqui da UPF, doutora em História, Jaqueline Allert. Professora, seja muito bem-vinda à UPF TV, em uma série que a gente pretende contribuir com a nossa cidade, com a nossa região sobre esse assunto. Eu queria começar lhe perguntando, professora, o que a história nos apresenta sobre o desempenho da mulher, sobre o papel da mulher? Entrando no tema que vocês estão contemplando, que é o tema do assédio, porque são várias áreas de atuação, né, para a gente abranger. Então, o tema do assédio em especial, que é o tema da semana, ele tem ganhado evidência, sim, nos últimos meses, nos últimos anos. Mas ele tem ganhado evidência de uma fração da sociedade, né, das mulheres. Atrizes, como foi um movimento, está havendo um movimento do Me Too, atletas, né, agora os atletas homens também, mas sobretudo isso incide sobre as mulheres. Né. Isso não quer dizer, mesmo o aumento de dos números de denúncia, isso não quer dizer que as questões elas ou estão aumentando ou que os problemas estão... Isso quer mais evidenciar que há uma conscientização agora, crescente, século XXI, há uma conscientização das coisas estarem erradas, estarem caminhando erradas há muito tempo. Não podemos criar a impressão, então, de que o problema está sendo resolvido. Esse problema teria começado quando, professora? Isso pode ter a ver, por exemplo, com Adão e Eva? Claro que sim. No sentido de ter a Bíblia nisso como um elemento. A gente teve, há pouco tempo atrás, um juiz em Portugal que absolveu, né, uma pena baseado na Bíblia de adultério e de agressão, enfim. Mas, claro que sim, a cultura ocidental, desde da antiguidade, a gente pode dizer que há 2.500 anos, pelo menos, está alicerçada uma concepção social, cultural, de que o homem tem superioridade sobre a mulher é um ser inferior. Isso vai se juntando às concepções dos filósofos gregos, das estruturas sociais gregas, né, de que a mulher tem uma capacidade de racionalização inferior ao homem. Depois, com um conjunto teológico hebraico, em que a mulher é responsável por causar o mal, em que a mulher carrega em si a dissimulação. Aí nós vemos, claro, essas questões de Adão e Eva. Durante o período medieval, muitas vezes a serpente ela foi representada como uma mulher. Né? Então já há aí uma encarnação, já há uma figuração do feminino como a representação do mal. E
Nós herdamos isso, sim. Isso foi sendo incorporado ao nosso modo de viver, né? De alguma maneira, professora, desculpa lhe interromper, mas ainda há países, ainda há culturas em que a mulher, de fato, precisa se sujeitar a muitas situações que hoje, por exemplo, no Brasil, é considerado crime. Sim, no Brasil é considerado crime também, é importante que se diga. Para as mulheres que conseguem chegar até fazer essa denúncia, brancas, numa maioria classe média, universitárias, as que também estão aderindo à onda de denúncias por assédio. Mas, de um modo geral, a violência contra a mulher, as situações de assédio, elas são muito recorrentes, como foram recorrentes no decorrer da história, né? Porque elas estão naturalizadas em gestos que hoje, muitas vezes, a vítima não se percebe como vítima, o agressor não se percebe como agressor. Claro que nós temos casos extremos, como os que você citou, de países em que a mutilação da genitália feminina, né, em que há a justificação por crimes de honra. Sim, há esses casos extremos, mas são também pequenas ações de violência perpetuadas no dia a dia, legitimadas, naturalizadas, que fazem com que o cenário continue, né, de uma criação de um elemento de 2.500 anos, pelo menos, e que nós conseguimos identificar muitos pontos de conexão. Professora Jaqueline, para a gente concluir essa ideia, para onde a gente caminha, levando em conta essas diferentes realidades do mundo, esse movimento recente, o que se pode prever para o futuro? É muito importante, eu penso que é muito importante toda essa onda de denúncias e de pessoas que, de certa maneira, vão influenciar, são formadoras de opinião, o fato de estarmos aqui na mídia debatendo isso, né? A questão é para onde se caminha. Por uma conscientização, penso eu, de que todos percebamos, não somente as mulheres, mas os homens percebam também que não é natural, não é engraçado nós termos adesivos nos carros em que um homem laça uma mulher com a corda, nós passarmos piadas pelo WhatsApp em que a mulher está sempre sendo subjugada ou que está sendo rotulada de algo inferior ou que legitime uma dominação, legitime o assédio por uma questão de hierarquia. Então, nós caminhamos para uma conscientização maior, sim, mas ainda é necessário observar esses pequenos elementos que fazem com que a gente naturalize isso. Não, isso não é certo, isso é violento, né? Isso não se faz com outro ser humano. Professora, muitíssimo obrigada pelas informações. A sua entrevista aqui é só a primeira, é a que introduz o tema. A gente vai falar sobre esse assunto a semana toda. Amanhã, por exemplo, na série de entrevistas, a nossa convidada é a professora aqui da UPF, doutora em Direito, coordenadora do ProJur Mulher e Diversidade, a professora Josiane Petri Faria. Professora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima semana para você. Obrigada. Um projeto de pesquisa sobre a Revolução Federalista é o assunto do programa Universidade Aberta desta semana. Além disso, o programa vai falar sobre em quais áreas um profissional com licenciatura em História pode atuar. Universidade Aberta vai ao ar hoje às 8h30 da noite, tem reprise amanhã e quinta às 8 horas da noite. A semana começa com tempo seco e altas temperaturas. Confira os detalhes na previsão para amanhã e também para quarta-feira. A previsão do tempo para esta terça é de céu limpo em Passo Fundo e região. As temperaturas ficam entre 17 e 31 graus. A quarta também não deve ter chuva em Passo Fundo e as temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Os interessados em estudar aqui na UPF, olha só, o vestibular de verão já tem data marcada, vai ser no sábado, 17 de novembro, já o vestibular de inverno, a gente já divulgou aqui, mas não custa reforçar, vai ser no dia 9 de junho. No site oficial do vestibular, os candidatos podem acessar as provas dos últimos processos seletivos. Lá também está disponível a lista das obras literárias que serão cobradas nas provas tanto de inverno quanto de verão. Informações você consegue também pelo telefone 3316 8100. Quem é da área do direito sabe que estar sempre atualizado é essencial. Uma oportunidade para isso é o curso de especialização em Direito Civil e Processual aqui da UPF. Professora Regina, me conta um pouquinho mais sobre esse curso.
Bem, o curso de Direito Civil e Processual Civil está na sua 7ª edição, a 2ª em Soledade. Ele ocorrerá em Soledade e ele busca oferecer o máximo de conhecimento para os alunos que estarão cursando e buscando uma especialização na sua área. Tá certo. E que conteúdos o pessoal vai aprender nessa pós? Todo conteúdo novo relacionado ao direito civil e todo conteúdo novo relacionado ao processo civil, com todas as suas inovações em doutrina e jurisprudência. Perfeito, Pro, muito obrigada. Bom, é isso aí. Se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais! Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Seminário Integrador da Extensão aqui da UPF. A ideia desse evento é trocar experiências e refletir sobre assuntos relacionados à extensão universitária. Podem participar estudantes, professores ou funcionários extensionistas, além de ONGs, movimentos sociais e entidades parceiras. O evento vai acontecer no dia 8 de março, no auditório da FEAC, a Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis. A inscrição é de graça e pode ser feita no site da UPF. O Esporte Clube Passo Fundo fez ontem o último treino antes da estreia da divisão de acesso do Gauchão. Foram 48 dias de pré-temporada e hoje o time joga contra o Tupi de Criciúmal em busca da primeira vitória na competição. A partida vai ser às 8h15 da noite no estádio Vermelhão da Serra. A UPF recebeu um evento motivador neste fim de semana, o Inspira BB do Banco do Brasil, que reuniu lideranças da região e diversas áreas para falar sobre inovação e perspectivas de futuro. Olha só como foi. Ver o mundo de um jeito inovador. É esse o objetivo do Inspira, um projeto vinculado ao Banco do Brasil que já está na 3ª edição. Dessa vez, Passo Fundo foi uma das 19 cidades retransmissoras do evento, que aconteceu em Belo Horizonte. O Inspira, ele é um movimento que surgiu em 2016, através de uma idealização de funcionários do banco, porque nós entendemos que, como funcionários do banco, de uma instituição que está presente em tantos lugares no país, nós podíamos fazer mais pela sociedade. Então, o evento ele busca inspirar pessoas, inspirar reflexões, conectar realmente a pessoa com as suas emoções mais íntimas, assim, e resgatar um pouquinho desse valor que a gente tem, dessa nossa capacidade de fazer mais pelas pessoas. Antes da transmissão começar, lideranças regionais falaram um pouco sobre suas trajetórias. O atleta da UPF, Ricardo Machado, estava entre eles. Ele compartilhou sua história e os desafios enfrentados até agora no mundo do esporte. Outro palestrante foi o reitor da universidade, o professor José Carlos Carles de Souza. Ele, que trabalhou no Banco do Brasil por mais de 30 anos, deu exemplos de motivação para quem quer construir uma carreira. Associar a marca Banco do Brasil com a da UPF, sem dúvida nenhuma, é uma atividade que é gratificante a todos. A mim, particularmente, porque eu durante muitos anos estive dentro do Banco do Brasil e sempre permaneci na universidade desde 1977. Então, essas duas histórias se confundem. O evento também foi solidário. Os participantes eram convidados a levar 1 quilo de alimento não perecível para serem doados a instituições de caridade. O programa Hora da Notícia termina aqui. Gostou das nossas reportagens? Então você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.